Entre todos os supostos furos de roteiro de Hunter x Hunter, existe um que de fato todo mundo cita. Como Killua reconheceu a técnica de Zeno durante a invasão do Palácio do Meruem? De fato, existe uma ordem de fatores na história que atestam para isso ser um furo. O que acontece é que a família Zodic nunca quis explicar ao Killua o que era o Nen. Provavelmente pelo fato dele ser a única pessoa da família que, sabendo das práticas familiares, não queria seguir os passos do seu pai e avô. E ensinar o Nen para um prodígio com aversão à prática familiar era molar uma faca segurando em sua lâmina. Então, o Killua só de fato aprendeu o que era e como funciona o Nen durante o arco da Torre Celestial. Após esse arco, tivemos alguns acontecimentos, como o arco de Orkshin e Greed Island, até chegarmos no arco das Formigas Quimera e a invasão do palácio, onde Killua reconheceu a técnica do seu avô apenas de ver a técnica. O problema aqui é, desde o arco da Torre Celestial até a invasão do palácio, o Killua não teve contato com sua família, ou pelo menos não nos foi mostrado ele ter nenhum tipo de conversa ou contato. Então, saber que aquela técnica usada no palácio era a técnica do seu avô é totalmente sem sentido. Ou será que não? Algumas pessoas usam o argumento de que Killua, quando saiu de Greed Island para refazer o Exame Hunter, pode ter ido na sua casa e lá ficou sabendo das habilidades dos seus familiares, o que é bem improvável. Na minha opinião, o Killua não iria em sua casa a não ser pela Luca, como vimos no arco da eleição. Porém, é possível que de alguma forma ele tenha entrado em contato com Zeno, que era um simpatizante dele. Mas dizer que nessa conversa que ele supostamente teve com seu avô, o seu avô revelou a sua técnica, é um pouco demais, temos que admitir. Fora o fato de que falar como uma técnica é e reconhecer o seu uso é algo bem diferente. Outro argumento é que a tradução pode ter sido alterada e o Killua não reconheceu a técnica e sim a aura do seu avô, o que de fato faria mais sentido, já que a aura expressa sentimentos e o Killua poderia reconhecer a aura do seu avô por ser o seu avô. Mas se buscarmos a tradução original e oficial, vemos que o Killua cita diretamente a técnica do Zeno pelo nome, Voo do Dragão. Porém, há um ponto que algumas pessoas não percebem nessa cena. Na tradução oficial, o Killua não afirma, ele se questiona se é ou não a técnica de Zeno. E por mais que isso não aparente mudar muita coisa, a mudança na frase dá a entender que o Killua já conhecia previamente por ela ter características da técnica que ele de fato conhecia, só não sabemos quando ele conheceu. E o que pode demonstrar que a fala do Killua não foi um erro do Togashi é que não temos apenas a fala dele, mas a fala do narrador, afirmando que o Killua era a única pessoa que sabia de fato o que estava acontecendo no momento da queda das flechas. Existem inúmeras teorias de como o Killua reconheceu a habilidade de Zeno, porém a maioria tem furos enormes, como a ideia de que o Killua leu em algum lugar sobre a técnica ou alguém da família contou sobre como era a técnica de Zeno. Essas teorias não fazem sentido porque, como eu disse anteriormente, os Zodics escondiam a existência do Nen de Killua. Então, explicar habilidades de Nen quando se quer esconder o Nen não faz sentido. Porém, ainda existe a possibilidade do Killua ter visto o Zeno usando a técnica, até mesmo porque o Killua afirma que Illumi tinha um segredo, que no caso é o Nen, e sente a mesma pressão no Zushi que ele sentia na presença do Illumi. Como vimos na obra, os Zodics naturalmente não cumprem missões sozinhos, e seria muito natural o Killua ter acompanhado o Zeno em alguma missão. Nessa missão, o Killua poderia ter presenciado o uso da habilidade do Zeno, porém, a habilidade do Zeno é invisível para não usuários de Nen, já que o Zeno é um emissor. Então, o Killua poderia ter sentido essa pressão da aura, mas não conseguido compreender o que de fato aconteceu. E antes que você diga que pelo segredo do Nen o Zeno não usaria a técnica na frente do Killua, eu tenho que dizer que ele poderia usar sim, até mesmo porque o Killua já tinha sido iniciado desde muito jovem em técnicas avançadas de assassinato que beiram sobrenatural, como a mão de garras e o eco de ritmo que ele usou com um Nétero. Além disso, o Killua presenciou várias vezes habilidades sobrenaturais de Nânica. Então, mostrar uma técnica sobrenatural a ele e explicar que só com muito esforço ele conseguiria reproduzir tal técnica não seria algo absurdo de se imaginar. E ainda temos a agulha de Illumi, que ao contrário do que muitos acham, ela foi implantada no Killua muito tempo antes do Exame Hunter, a mando do Silva. E essa agulha, além de fazer o Killua recuar em lutas que ele não poderia ganhar, poderia fazer facilmente ele ignorar as habilidades sobrenaturais de seus familiares, já que o intuito da agulha era permitir o Illumi direcionar o treinamento de Killua. Essa ideia ainda é reforçada pela ida do Illumi ao Exame Hunter. É muito mais provável que a única razão do Illumi ir fazer o Exame Hunter naquela edição específica
é fazer o Killua não completar o exame e ir para casa, mas sem deixar que ele saiba que a ideia é impedir ele fazer o exame e descobrir sobre o Nen posteriormente. Isso porque, pela idade do Illume, ele poderia ter feito o exame Hunter há muito tempo, o que indica que a licença Hunter não é algo que ele almeja tanto assim. Então, de fato, o Killua pode ter sido manipulado a vida toda para ignorar o Nen à sua volta, mesmo sentindo a pressão em vários momentos, e ao remover a agulha de Illume, ele pôde rever memórias sobre o Nen que ele tinha. E agora, com o conhecimento que ele tem sobre o Nen, essas habilidades sobrenaturais começaram a fazer sentido. Entre elas, provavelmente, está o voo do dragão de Zeno. E mesmo que as habilidades de Zeno fossem invisíveis para o Killua na época, ainda é possível usar o Gyo nas próprias memórias. E por mais que isso pareça algo absurdo, durante a apresentação do Gyo no capítulo 56, o Wing diz para o Zushi usar o Gyo em uma gravação da luta entre Hisoka e Castro. Então, se é possível ver o Nen oculto em uma gravação que por definição só captura o foco de luz, não seria impossível reviver memórias e durante esse momento tentar ativar o Gyo para ver Nen oculto. Ou seja, existem de fato inúmeras formas de explicar como o Killua reconheceu a técnica do Zeno, porém todas têm altos e baixos. O que sabemos é que o Killua participava de missões, convivia diariamente com usuários de Nen e tinha uma agulha que o manipulava constantemente. É possível que ele tenha visto muita coisa e a agulha do Illume o fez ignorar, como se fosse algo natural. É possível que a aura do Zeno tenha sido familiar ao Killua e ele o reconheceu, reconhecendo posteriormente a técnica. E também pode ser um furo de roteiro sem explicação. Infelizmente, não temos uma resposta definitiva sobre o tema e sobre esse fato em específico. Há pessoas que querem ver as coisas de uma forma mais detalhada e há pessoas que querem ver de uma forma mais simples. Mas independente de como vemos, não há uma explicação oficial sobre esse tema. Então, pode haver uma explicação em um contexto não explicado na obra, ou pode ser um furo de roteiro. A minha ideia com esse vídeo é simplesmente mostrar que pode existir possibilidades além do que nos foi mostrado, além do contexto simples que é mostrado do Killua simplesmente reconhecendo a técnica. Mas, com certeza eu posso estar errado, mas eu quero saber de vocês o que vocês acham, deixa aí nos comentários. Por esse vídeo é isso, tudo de melhor pra vocês e até o próximo vídeo.